Olá, meu nome é Josi, eu sou professora de matemática e vim ajudar você a entender um pouco melhor essa disciplina tão maravilhosa. Vamos estudar? Vamos falar agora sobre as operações com os números. Nós já conhecemos o que significa o conjunto dos números naturais, então agora nós vamos fazer as devidas operações utilizando os números pertencentes a esse conjunto. Para darmos início, vamos falar primeiro sobre a importância de se compreender bem como funcionam essas operações básicas, ou seja, são conceitos básicos de matemática, mas são extremamente importantes e válidos para a gente utilizar, tanto nas questões, nos exercícios que podem aparecer, como no nosso dia a dia. Imagine o seguinte exemplo, aparece no noticiário o rendimento de uma determinada empresa e esse rendimento ele é apresentado de forma mensal. Então, por exemplo, ele apresenta lá qual foi o rendimento no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E você quer saber qual foi o rendimento então daquela empresa no primeiro semestre. Só que os dados foram apresentados de forma mensal. Então, o que você precisa fazer para constatar o resultado? Basta somar, então, esses rendimentos durante esses 6 primeiros meses para ter o resultado final, ou seja, para saber qual foi o rendimento do primeiro semestre daquela empresa. Esse é só um exemplo dentre vários que a gente consegue constatar a importância de utilizar as operações com os números. Então, primeiro eu vou apresentar para você as propriedades da adição e o dispositivo, ou seja, a forma como a gente utiliza para efetuar propriamente dito essa operação. Então, vamos para as propriedades. Nós temos aqui então, propriedades da adição. Vou apresentar essas 3 propriedades. A primeira dela é a propriedade comutativa. O que significa isso? Se eu tenho A mais B, isso é igual a B mais A. Ou seja, esse A e B são números naturais. Certo? Então eu tenho ali 2 números naturais. A propriedade diz que se eu trocar esses elementos de lugar, ou seja, eu fizer a soma do primeiro mais o segundo, ou se eu fizer a soma do segundo mais o primeiro, o resultado é exatamente o mesmo. Ou seja, trocando essas parcelas você não tem uma alteração no seu resultado. Segunda propriedade, a propriedade associativa. Ela me diz que A mais B, se eu fizer essa soma primeiro e depois somar com o elemento C, isso é igual a eu somar a primeira parcela mais as 2 últimas. Vamos entender o que significa isso. Na propriedade associativa, ela me diz que eu posso agrupar as minhas parcelas de modo a facilitar os cálculos. Então, ou seja, se você agrupar as 2 primeiras parcelas, fizer a soma e pegar o resultado e somar com a terceira parcela, ou se você somar a primeira parcela ao grupo efetuado com as 2 últimas parcelas, esse resultado é exatamente o mesmo. Isso nos ajuda quando, dependendo da forma que os números são apresentados ou dos números que estão ali para a gente operar, às vezes somando 2 fica mais fácil para juntar com o terceiro do que somar na ordem com que eles aparecem, certo? Terceira propriedade é a propriedade do elemento neutro. Aqui essa propriedade me diz que A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual a A. Vamos entender isso. Na operação adição, o 0, ele somado à sua sequência de números, não altera em nada no seu resultado. Ou seja, por isso que ele é chamado de elemento neutro. Ele não faz nenhuma diferença na sua soma. Observem que não faz diferença no resultado final da sua soma. Não é que o 0 não é um elemento importante, ele é extremamente importante. Mas na operação adição, ele não altera o seu resultado ao fazer parte da sua soma, ok? Vamos ver isso num exemplo prático para ficar mais fácil de compreender a situação. Olha esse exemplo. Considere os números naturais 15, 20 e 35. Vamos determinar a soma de 2 formas diferentes. Observe que aqui eu coloquei 3 parcelas, então eu quero fazer a soma dessas parcelas e eu vou utilizar nesse caso a segunda propriedade, que é a propriedade associativa. Eu vou somar essa sequência de números de 2 formas diferentes. Então vamos lá, vou anotar aqui os números que a gente tem. São os números 15, 20 e 35. Primeiro eu vou fazer essa soma agrupando dessa forma. Eu vou somar então primeiro o 15 mais o 20 e depois eu vou somar a última parcela. Nesse caso eu tenho 15 mais 20, 35.
35 mais 35, 70. Ou seja, agrupei as duas primeiras parcelas, coloquei aqui o parênteses para deixar bem claro que eu estou somando essas duas primeiras e com o resultado eu somei a terceira parcela. Agora vamos fazer diferente, ó. Eu tenho o meu primeiro elemento, que é o 15, mais, agora eu vou somar essas duas últimas parcelas. 20 mais o 35. Isso é igual a 15, mais, se eu somar essas duas parcelas, isso aqui resulta em 55. E 15 mais 55 é igual a 70. Ou seja, isso mostra que a propriedade associativa que eu utilizei, o meu resultado, ele foi exatamente o mesmo. Não alterou em nada, certo? Vamos ver aqui um segundo exemplo. Agora, olha, resolva essa operação. Observem que aqui eu tenho 3 elementos e eu tenho aqui no meio um elemento zero. Nós já vimos que o elemento zero é chamado de elemento neutro, ou seja, ele não vai fazer nenhuma diferença no resultado final da minha soma. Então eu posso eliminar, tirar esse elemento zero da minha soma e somar simplesmente essa parcela com essa. Eu vou montar aqui o dispositivo da soma, que é colocando os elementos dessa forma. Então, primeiro número 12.346 mais 8.500. Observem que isso aqui é o nosso dispositivo de adição. Então, ou seja, observe que eu coloquei elemento debaixo de elemento. Casas da unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Certo? Eu coloquei um elemento correspondente embaixo do outro. Esse é o dispositivo que a gente utiliza para fazer a operação de adição. Agora eu começo fazendo a minha soma aqui da casa das unidades. 6 mais 0, 6. 4 mais 0, 4. 3 mais 5, 8. 2 mais 8, 10. Como 10 tem 2 algarismos, eu coloco 0, que é da casa da unidade do 10, e o elemento 1, ele vem aqui para cima. E agora eu somo esse 1 com esse, 2. Ou seja, 12.346 mais 8.500 resulta em 20.846. Observe que o zero, ele mesmo sendo inserido aqui, não vai resultar em nada, no sentido de resultado final. Esse número vai continuar sendo exatamente o mesmo. Então, esse aqui é o dispositivo que a gente utiliza para fazer a operação adição. Lembrando que os elementos têm que ficar um embaixo do outro de acordo com as casas dos seus números. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante, dependendo do número que aparece. Vamos falar agora sobre as ideias associadas à subtração. O conjunto numérico que a gente ainda continua trabalhando é o conjunto dos números naturais. Então, o que eu quero fazer agora é subtrair um número natural de outro número natural. Essa operação de subtração também recebe o nome de diferença, ou seja, a diferença entre um elemento e outro, né? As situações elas podem mudar às vezes no enunciado, a forma como ela é apresentada. Bom, mas para a gente dar início a essa operação de subtração, eu vou apresentar isso num problema contextualizado para ficar mais fácil a compreensão desse tipo de operação. E vou mostrar também em seguida o dispositivo que a gente utiliza para resolver essa operação. Então vamos para o nosso problema. Eu tenho aqui o seguinte exemplo. Uma fábrica produziu 2.515 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 975 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? Esse é um exemplo claro de um exercício que eu vou utilizar a ideia de subtração, certo? Eu tenho ali uma quantidade de peças que foi produzida por essa fábrica e sei a quantidade de peças que saíram com defeito. Então eu preciso nessa situação saber quantas peças estão perfeitas, ou seja, estão sem defeitos para que possam ser comercializadas. Esse tipo de situação, ele é importante, por exemplo, para essa fábrica verificar como que ela vai fazer uma linha de raciocínio, uma linha de estratégia para tentar reverter essa situação, né? Seja mudando aí o valor da sua venda no final para não ter um prejuízo, ou seja, para fazer um cálculo de quantas peças ela precisa produzir agora
no tempo que ela tem para fazer a entrega para um determinado cliente. Ou seja, é uma operação extremamente simples no sentido de fazer a diferença, mas na situação prática, para um problema real, ela é extremamente importante para a tomada de decisão dessa situação. Então, vou mostrar agora o dispositivo que a gente utiliza para fazer essa operação e a operação em si. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui a quantidade de peças que foram produzidas pela fábrica. Então, aqui eu vou colocar o número, né? 2.515 peças. Esse é o número. E eu sei também a quantidade de peças que saíram com defeito. A quantidade de peças é 975 peças. Bom, o que você faz? Agora eu vou fazer a operação subtração. Esse é o dispositivo utilizado. Observe que eu coloquei elemento embaixo de elemento, ou seja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante, certo? Aqui ficou um espaço vago, esse espaço vago é porque o número 975 só vai até a casa da centena e o número 2.515 vai até a casa da unidade milhar. Certo? Então, não tem ali um elemento, é como se tivesse o número zero aqui. E nós já vimos que o zero ele é o elemento neutro, né? Não vai fazer diferença ali na nossa operação. Então, vamos começar agora a operação propriamente dita. Bom, vamos começar. Eu começo a minha operação sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou fazer aqui primeiro a operação 5 menos 5, ou seja, eu quero retirar 5 unidades, ou seja, subtrair 5 unidades de 5 unidades. Então, aqui isso resulta em 0. Agora observa que aqui eu quero fazer 1 menos o 7. Bom, 1 menos o 7 é como se você quisesse retirar 7 unidades de uma unidade. Nesse caso, eu estou na casa da dezena, mas eu estou exemplificando porque o número 5 já fizemos a operação com ele. 1 é menor do que 7, então não tem como eu retirar 7 unidades de uma unidade. Então a gente muda esse número, ou seja, a gente costuma falar no ensino fundamental 1 que eu pego emprestado um número da casa da centena e passo esse número para a casa da dezena, né? Ou seja lá qual for a posição do número onde você está fazendo essa mudança. Mas na verdade o que a gente está fazendo é mudando aquele número, fazendo com que ele fique maior do que o número que eu quero retirar, né, para que seja possível fazer essa operação. Então aqui eu tenho 1 menos 7. Bom, como 1 é menor que 7, eu vou retirar da casa da centena um número e passar esse número para a minha casa da dezena. Então esse número 1 vai virar 11. E esse número 5, ele vai virar 4. Agora eu consigo fazer a operação 11 menos 7, 4. Bom, agora vamos aqui para o número que está na casa da centena. Agora o número que está na casa da centena não é mais 5, é 4. Só que 4, novamente, ele é menor do que 9. Então não tem como eu retirar 9 unidades de 4 unidades. Então eu faço o mesmo processo. Esse número fica 1, ou seja, um número na casa da unidade de milhar. E aqui fica o número 14. Então agora eu quero fazer a operação 14 menos o 9. Que resulta em 5. E aí esse número é como se eu tivesse um número 0 aqui, 1 menos 0, 1. Então, ou seja, o número de peças que foram produzidas sem defeitos é 1.540 peças, ou seja, eu tenho 1.540 peças sem defeito, ok? Esse é o dispositivo utilizado para resolver os exercícios de subtração. Agora vamos ver uma coisa extremamente importante, que é a ideia, né, da nossa relação fundamental da subtração. O que é essa relação fundamental da subtração me diz? Observa no exemplo, ele é bem simples, mas vai ficar fácil de compreender. 9 menos 5, eu estou fazendo uma subtração ou uma diferença. 9 menos 5 a gente sabe que é 4. Eu estou retirando 5 unidades de 9 unidades, sobraram aí 4 unidades. Essa operação 9 menos 5 igual a 4, ela é equivalente à operação 5 mais 4 igual a 9. Se você observar, eu utilizei exatamente os mesmos números, o que eu fiz aqui foi mudar a operação. Isso me diz o quê? Isso me mostra que a operação de subtração, ela é contrária, ou seja, ela é oposta à operação de adição.
Então, a adição é o inverso da subtração, assim como a subtração é o inverso da adição. Então, se você observar, 9 menos 5 resulta em 4. É a mesma coisa que você fazer 5 menos 4, isso resulta em 9. Então, isso aqui mostra que as duas operações são uma o inverso da outra. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então se inscreva no canal, compartilha, envie esse vídeo para aquele seu colega que precisa dar um pouco mais de matemática. Até a próxima aula!